Contos do Ancião da Meia-Noite. Ela nunca foi embora. Desde muito cedo eu percebi que havia algo diferente comigo. Enquanto outras crianças tinham medo do escuro sem motivo, eu tinha porque via coisas nele. Espíritos, sombras, presenças. Algumas vinham e iam, como se só estivessem de passagem. Mas havia uma que nunca foi embora. Tudo começou no meu quarto de infância. Era sempre à noite. A porta do guarda-roupa abria sozinha, devagar, e lá dentro, ela aparecia. Uma figura parada no escuro, olhando diretamente para mim. Sem se mover, sem falar, apenas observando. Com o tempo, isso diminuiu. Eu cresci, e por alguns anos deixei de vê-la. Cheguei a acreditar que tinha superado tudo aquilo, que era só coisa da infância. Estava enganado. Na adolescência, voltando para casa dirigindo um carro emprestado dos meus pais, passei por uma rua vazia. A luz de um poste piscou 2 vezes, e quando olhei para o lado, ela estava lá, parada, olhando para mim do mesmo jeito que fazia quando eu era criança. Não disse nada, só me encarou, como se estivesse esperando que eu a reconhecesse. Meu coração disparou. Depois de tanto tempo ela estava ali novamente, me assombrando. Muitos anos depois, já adulto, morando sozinho com minha esposa, aconteceu de novo. Ela tinha saído para trabalhar e eu fui tomar um banho. Quando saí do chuveiro, molhado e com vapor ainda preenchendo o banheiro, ela estava na porta. E foi ali, pela primeira vez, que eu a vi claramente. Uma mulher, toda vestida de branco, cabelos ruivos colados ao rosto pelo sangue, o pescoço torto, quebrado de um jeito impossível, o corpo todo ensanguentado e os olhos fixos em mim, exatamente como sempre estiveram desde a minha infância. Já tentei falar com ela. Perguntei o que queria, se precisava de ajuda, se havia algo que eu pudesse fazer. Ela nunca respondeu, nunca fez um gesto, nunca mudou a expressão. Só aparece, me observa e some, e volta depois de anos, como se estivesse acompanhando a minha vida por fases: criança, adolescente, adulto. Eu nunca entendi o motivo. Ainda hoje vivo em alerta, porque nunca sei quando ela vai surgir de novo. Mas, no fundo, existe algo que me atormenta mais do que qualquer aparição. A sensação, cada vez mais forte, de que um dia, quando ela finalmente entender que estou pronto para ver, será ela quem vai me levar. E que talvez todo esse tempo, ela só estivesse esperando o momento certo. Deixe seu like. Se gostou, compartilhe e se inscreva no canal. Envie seu relato. Vamos ao segundo relato. O que aconteceu naquele andar? No começo dos anos 2000, meu grupo de amigos decidiu viajar para passar uma semana na capital de um estado do sul do país. A ideia era ficar no apartamento de uma conhecida, em um prédio antigo, localizado bem no centro da cidade. Logo de cara percebemos que aquele lugar tinha algo um pouco diferente. O prédio era enorme e muito velho. A estrutura interna parecia ter parado no tempo. Paredes de madeira, corredores estreitos, luz fraca. Tudo ali dava sensação de história, daquelas que não foram escritas em livro nenhum. Até o ar era estranho, como se ao entrar, você estivesse cruzando para outro ambiente, outra época. Mas nada chamava mais atenção do que os 2 elevadores de madeira, grandes e silenciosos demais, mas também cheios de pequenos estalos que atribuímos à idade avançada das máquinas. Nenhum de nós tinha claustrofobia, mas sempre que entrávamos, vinha aquela sensação involuntária de aperto no peito, como se o lugar estivesse nos engolindo devagar. No meio da semana, em certa madrugada, faltou bebida no apartamento. Então eu e mais 2 amigos descemos, por volta das 3 da manhã, para tentar encontrar alguma loja aberta, sem sucesso. Quando voltamos, o elevador da direita estava parado no térreo. Entramos nele, mesmo sabendo que tínhamos descido pelo da esquerda. Eu apertei o botão do 7º andar, onde estávamos hospedados. O elevador começou a subir,
Devagar, devagar demais. Comentei em voz alta que estava demorando para chegar. Foi quando um de nós percebeu que estávamos passando por muito mais pilares do que deveríamos. Resolvemos contar, porque aquilo não fazia sentido. 9, 10, 11. O elevador só parou no 16º andar. As portas de madeira não se abriram. Ficamos ali, em completo silêncio, olhando uns para os outros, sem saber o que pensar. De repente, ouvimos o motor acionando perto da gente, como se estivéssemos ao lado da casa das máquinas. Também escutamos o barulho do outro elevador, o da esquerda, parando exatamente no mesmo andar que o nosso. As portas dele se abriram primeiro. Ninguém apareceu. Segundos depois, as portas do nosso finalmente se abriram. Saímos como se o elevador estivesse pegando fogo. O corredor estava completamente vazio. O outro elevador, parado ao lado, tinha as portas abertas e não havia ninguém conduzindo. Descemos de escada até o 7º andar e ninguém trocou uma palavra até chegar no apartamento. 2 dias depois, ficamos mais uma noite no prédio. Ninguém conseguiu dormir direito. Durante horas, ouvimos os elevadores funcionando sem parar, subindo e descendo, mesmo quando ninguém os utilizava. Às vezes, algum ruído mais forte fazia a gente despertar de novo. Na manhã seguinte, decidimos comentar tudo com o dono do bar onde costumávamos tomar café. Ele nos ouviu em silêncio, com o olhar de quem já tinha ouvido aquela história antes. Então contou o que sabia. Diziam que, muitas décadas antes, o prédio tinha sido um hotel. O responsável pela manutenção era um homem muito dedicado, daqueles que viviam mais dentro do prédio do que na própria casa. Fazia tudo sozinho, limpeza, consertos e, principalmente, cuidava dos elevadores. Foi justamente isso que acabou com a história dele. Durante um ajuste de alinhamento, para corrigir a altura exata em que o elevador parava nos andares, ele entrou no poço achando que a cabine estaria ali. Não estava. Acredita-se que ele tenha caído do 16º andar, morrendo na hora. O corpo só foi encontrado muito tempo depois. Saímos do bar sem saber o que dizer. Fora esse fato dos elevadores, nunca vimos nada incomum ou assustador naquele lugar. Mas até hoje, quando nos reunimos, a pergunta sempre volta. Será que foi só uma coincidência? Talvez tenha sido, não sei dizer ao certo. Mas uma coisa mudou nas nossas vidas. Depois daquela semana, ninguém do grupo voltou a usar um elevador com a mesma tranquilidade. E todas as vezes que voltamos àquele prédio, com toda certeza, as escadas sempre vão ser a única opção. Deixe seu like. Se gostou, compartilhe e se inscreva no canal. Envie seu relato. Será um prazer ter a sua história na minha coleção. Nos vemos na próxima história do Ancião da Meia-Noite.